Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts, e vamos lá para mais uma aula. Hoje a gente vai aprender a criar materiais metálicos utilizando os dois workflows PBA, o Metallic Roughness e o Specular Glossiness. E para essa aula eu vou baixar uma textura do site Polygon. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Vamos até texturas. Eu vou selecionar uma textura de metal que tem uma parte dielétrica e uma parte metálica. Você também encontra esse tipo de material nas opções de texturas gratuitas. Vou clicar em metal. Vamos procurar uma textura. Nesse exemplo eu vou usar essa textura. O que a gente precisa entender é que é perfeitamente possível a gente criar materiais PBA utilizando qualquer versão do V-Ray. Só que a nova versão V-Ray Next, ele trouxe a possibilidade da gente utilizar o workflow PBA Metallic Roughness. Aqui no Polygon a gente consegue ver bem quais são os tipos de texturas que a gente vai usar dependendo do workflow. No workflow Specular, nós vamos ter a textura Diffuse com a tonalidade do material e também teremos a textura para o reflexo. E perceba que no workflow Metallic Roughness ou Metalness, como é chamado aqui no Polygon, a gente vai ter dois canais diferentes, que serão o Metalness, que se assemelha à textura de reflexo do Specular, e o Roughness, que representa a nossa textura Glossiness no modo Specular. Então vou fazer o download das texturas usando os dois modos para que a gente possa testar no V-Ray para SketchUp. Vamos lá! Já baixei as duas texturas e organizei nas minhas pastas. Eu tenho as texturas no formato Metalness. Eu vou deletar a textura que tem uma qualidade mais baixa, manter a textura Normal Map com o formato TIFF, voltar em Specular e também deletar a textura JPEG para manter a textura como TIFF também, que tem mais qualidade. Então a gente tem 4 texturas no modo Specular e 4 texturas no modo Metalness. E o que muda é apenas a forma de trabalho e a gente vai ver como é que isso funciona. Então vamos lá. Vamos começar primeiro com as texturas no modo Specular. Vamos até o Asset Editor. Clicar em materiais, criar um novo material, clicando com o botão direito do mouse, Generic. Nessa nova versão do V-Ray atualizada, a gente já tem um material como V-Ray Material. Vamos renomear o nosso material para Workflow Specular Glossiness. Para poder criar materiais básicos, geralmente a gente configura o diffuse em 100% preto, define o reflexo desabilitando o Fresnel e configurando o mapeamento Fall-Off com a cor do material que a gente quer simular. Eu tenho uma aula aqui no canal onde eu explico exatamente como é que a gente cria materiais PBA utilizando esse método. Eu vou deixar um card aqui para você poder acompanhar. Só que as configurações mudam um pouco quando a gente trabalha com texturas, e principalmente quando eu tenho uma parte que é dielétrica e uma parte metálica no material. Por isso eu vou deletar o mapeamento Fall-Off, voltar na minha pasta e carregar a textura diretamente para o canal Diffuse. Dessa vez a gente vai ter esse mapeamento aplicado, mas perceba que o Fresnel ele vai ficar desabilitado para o reflexo. Vamos aplicar esse material ao nosso objeto, mas perceba que quando eu aumento o reflexo para 100%, eu vou ter a reflexão total. Eu vou aproximar mais do objeto. Vamos renderizar em tempo real para poder ver a diferença. Olha só. Vamos até a nossa pasta de texturas, selecionar a textura Specular e arrastá-la para dentro do slot. Observe as configurações como elas vão se tornar diferentes aqui no material. Vamos até a configuração da textura e definir Color Space como Linear. Ok, o nosso material agora já tem bastante reflexo, olha só. Vamos configurar o Glossiness arrastando a textura para dentro do slot e em seguida definir o Color Space para Linear para a gente conseguir o resultado correto do material. Agora a gente consegue perceber a parte metálica e a parte dielétrica do nosso material. Na área onde a gente tem o efeito de ferrugem, a gente não vai ter a mesma propriedade de reflexo. Para finalizar o nosso material, vamos até o Bump, adicionar a nossa textura Normal Map. Em seguida, arraste a textura para dentro do slot, selecione o mapeamento e escolha Linear. Vamos definir também o Filter Type como No Filter. Eu vou renderizar a cena completa para a gente poder ver o resultado final. Vamos salvar esse resultado no histórico.
e criar agora o nosso material utilizando o workflow PBA Metallic Roughness. Na nova versão V-Ray Next, nós vamos clicar com o botão direito do mouse e escolher o material PBA e renomear para Workflow Metallic Roughness. Mas eu quero que você entenda que esse é um material PBA onde a gente trabalha com as duas propriedades, dielétricas e metálicas. Aqui no material base, a gente já tem ele como dielétrico. Eu vou aplicar esse material ao meu objeto. Vamos renderizar a nossa imagem em tempo real para poder acompanhar as modificações. Já temos o nosso material 100% PBA, criando o efeito dielétrico. Vamos até a nossa pasta Metalness e agora carregar as texturas. A textura Color, nós vamos adicionar o canal Color. Nossa textura já vai aparecer aqui na renderização. Vamos ver o mapeamento dessa textura, se está correto. Ok, o mapeamento apareceu ali de forma errada. Vamos até as opções de mapeamento do V-Ray, aplicar o mapeamento Spherical. Ok, a textura já foi corrigida, olha só. Vou selecionar a textura Metalness, adicionar o slot, Color Space em formato Linear. A gente vai perceber o mesmo resultado nas configurações utilizando o modo Specular Glossiness. Vamos até a pasta, selecionar a textura Roughness, adicionar o nosso slot, modificar o Color Space para Linear. Perceba que nessa textura a gente não vai inverter a textura, tá ok? O Roughness vai funcionar diretamente no nosso material e olha lá o resultado. Vamos selecionar o mapeamento Bump. Agora a gente precisa adicionar como atributo Bump, selecionar o modo como Normal Map e escolher a nossa textura na pasta. Vamos modificar o Color Space para Linear, voltar uma vez e olha só o resultado do nosso material. Vamos renderizar a nossa cena completa agora para comparar os dois resultados utilizando diferentes workflows. Vou salvar a imagem. Agora vamos comparar as duas versões. Essa última criada com Metallic Roughness e a primeira utilizando o Specular Glossiness. O que a gente vai perceber é que o material criado utilizando o Specular Glossiness, ele parece mais brilhante do que o nosso material utilizando o novo material PBA do V-Ray. Isso acontece principalmente porque no material PBA típico do V-Ray, a gente está usando um parâmetro pré-definido para simular o efeito Fresnel, o efeito que cria a visualização do reflexo. Já no material com Specular Glossiness, a gente desabilitou o Fresnel para poder simular essa visualização no V-Ray, o que vai deixar o nosso material mais reflexivo do que a configuração utilizando o Metallic Roughness. Observe que os dois materiais eles têm propriedades fisicamente corretas, porém, na opção utilizando o V-Ray Material, a gente está simulando essa propriedade desabilitando o Fresnel. Já com o Metallic Roughness, a gente consegue criar o nosso material de uma forma muito mais precisa. Então é por isso que ele aparece com a tonalidade ligeiramente diferente da configuração que a gente tem utilizando o V-Ray Material, o antigo BRDF. As configurações do material PBA são muito mais rápidas do que a opção Specular Glossiness. E sem dúvida essa opção será preferida para a gente poder criar principalmente materiais metálicos. E a gente pode trabalhar nos dois tipos de materiais, os materiais metálicos e os materiais dielétricos. Então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!